Bom, galera, então, seguinte, hoje a gente vai falar sobre o movimento circular, tá? Vamos focar aqui no movimento circular uniforme. Depois eu vou abrir tempo, né, para poder vocês tirarem dúvidas de questões dos estudos dirigidos que eu mandei para vocês, né? Uma parte assíncrona do nosso curso, ok? Mas hoje a gente vai ver basicamente o movimento circular, a transmissão do movimento circular. Bom, fiquem à vontade a qualquer momento para poder abrir o microfone, tá? Para fazer pergunta. Eu não vou conseguir ter acesso direto ao chat o tempo todo. Então, se for possível abrir o microfone mesmo para fazer pergunta, tá? Fiquem à vontade. Ok? Bom, pessoal, então vamos começar aqui, né? Vamos ver qual é a diferença, né, que tem do movimento circular uniforme para os outros. Primeiro, né, a gente viu o movimento retilíneo uniforme e uniformemente variado. Era apenas em uma direção, e aí com velocidade constante era um movimento uniforme. Com velocidade variando por conta de uma mudança uniforme, que é a aceleração, esse movimento é dito uniformemente variado, né? E aí, no estudo dirigido sobre movimentos verticais, está lá dizendo que tanto o movimento de lançamento vertical quanto de queda livre são nada mais nada menos do que movimentos uniformemente variados que ocorrem na vertical, cuja aceleração tem sempre o valor fixo de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, ok? Tanto na subida quanto na queda. Bom, no caso de lançamento horizontal e oblíquo, o que a gente acaba tendo? No lançamento horizontal, o corpo sai inicialmente da horizontal, daí o nome, e então ele começa a se mover uma trajetória de queda, mas também de avanço. Ele continua seguindo o seu movimento inicial no horizontal, porém, como acabou a sua base, ele começa a descer. Então, o que ele acaba fazendo? O princípio da simultaneidade de Galileu vai acontecer no movimento em duas direções, movimentos distintos em duas direções distintas, mas ao mesmo tempo. Okay? E aí o lançamento oblíquo, ele já sai tanto na direção X, né, uma horizontal, quanto em uma direção Y. Então, um movimento bidimensional todo o período ali, todo o trajeto, né? Bom, e o que tem agora para o movimento circular? O movimento circular, pessoal, é como se a gente tivesse pego uma linha reta, okay? Como por exemplo essa folha aqui, ó. Mas se eu deixar de ter um raio, digamos assim, infinito, é só eu colocar uma curvaturazinha nessa folha e ele deixa de ser plano. E começa a ter uma circunferência, ok? Até que ele pode realmente acabar fechando um círculo, ok? Mas não necessariamente tem que fechar um círculo, tá? Pode ser apenas, como é o caso do retorno em uma estrada, né? Uma curva, ok? Bom, e aí o que muda de figura? A gente tem algo desse tipo aqui, ó, como se fosse uma fatia de pizza, né? Falando em pizza, todo mundo gosta. A gente tem algo desse tipo aqui, ó. A trajetória desse cara vai ter mais ou menos essa tendência aqui de trajetória, ok? Com um raio R. Não necessariamente o cara tem que dar essa volta completa. Então o que eu vou fazer? Só para não perder minha referência, vou botar aqui uma linha como se fosse a linha média, que é bem no meio do meu círculo, tá? E aí digamos que o cara saiu deste ponto, aqui, ó. Tá bom? Que estava a essa referência, a essa condição inicial, aliás, que estava nessa condição inicial em relação a essa minha referência aqui, ó, que poderia ser, por exemplo, 0 grau, digamos assim. Tá? Então ele já tinha esta orientação aqui, ó, ok? E essa inclinação aqui eu vou chamar de θ zero, ok? θ zero. Desse ponto A. E aí ele vem, tá? Seguindo o seu caminho. Aqui ele tinha uma certa velocidade, ó. Velocidade sempre perpendicular à trajetória, e eu vou considerar que ela tem módulo constante, que ela tem o seu valor sempre constante, não vai mudar com o tempo. Então esse cara vem daqui, ó, chegou até aqui, B.
ele percorreu este caminho aqui da borda, ó. Tá bom? Ele descreveu isso aqui, ó. Então, ele acabou parando num ponto B, que em relação a essa minha referência aqui, ó, vai ter uma inclinação que eu vou chamar de θ, tá bom? Mas, de fato, o que ele acabou descrevendo... Ah, pessoal, já habilitei, eu acho que é todo mundo a gravar aí, fiquem à vontade, só não dá para gravar pelo celular, tá? Mas eu vou gravar e vou colocar lá no YouTube para vocês, tá bom? Voltando aqui, ó. Então esse cara percorreu, na verdade, esse trecho aqui, ó. Ele girou disso aqui. Então esse é o deslocamento de fato que eu vou considerar. Tá bom? Esse ângulozinho de abertura aqui, essa pizzazinha aqui. Ok. Bom, pessoal, importante aqui, ó. Sempre o vetor velocidade dele é sempre tangente aqui, ó, a trajetória. Então aqui está nesse ponto, aqui em cima ela estava apontando para a esquerda, aqui ela está apontando nessa direção, e se ele seguisse totalmente essa trajetória, quando chegasse nesse ponto mais baixo, o vetor velocidade estaria apontando para cá. Ou seja, tem o mesmo valor sempre, porém, a velocidade está sempre sendo redirecionada para o centro. Ok? O que provoca isso? A gente vai ver daqui a pouco. Bom, então, observe o seguinte, se a gente fosse pegar lá do movimento retilíneo, que a gente viu, se é reto, uma direção só, se eu falasse que o cara saiu do A para o B, quanto que ele andou? Seria essa reta aqui, ó, uma reta imaginária aqui, ó, de A para B. Mas ele não fez esse caminho. Ele veio percorrendo a trajetória circular. Então, eu tenho que considerar isso que ele fez. Eu pego como se fosse o arco disso aqui. Né? Eu pego este arco aqui, não esse segmento de reta. Né? E aí, lá da matemática, eu tenho a seguinte relação. Esse cara acabou andando uma distância ΔS. Okay? Mas o ângulo que ele girou de fato, eu vou chamar de Δθ. Variação do ângulo. Ok? Bom, lá da matemática eu consigo pegar essa relação aqui, ó. Que ΔS, ou seja, o arco da circunferência, que acaba sendo a distância que o cara percorreu, é o raio dessa trajetória dividido pela velocidade, ou por esse tanto que ele girou. Ok? E esse tanto que o cara girou, ele é chamado de deslocamento angular. Ok? Deslocamento angular. E o que é esse deslocamento angular? É a posição angular que ele parou, a posição angular final, menos a posição angular inicial que ele tinha. Porém, observe aqui, gente, comigo. Esse R é o raio da trajetória, que é dado em metros. Tá? Que é dado em metros. Mais ainda, o que eu tenho? Essa distância que ele percorreu. Essa distância que acaba sendo o arco. Que é dado em que também? Metros. Aí tu porra. Lembrando lá da primeira aula do dia sobre medidas, né? Eu tô saindo de um troço aqui, ó, que é metro. Eu tenho uma coisa que girou, que representa a rotação, e a resposta está em metro de novo. Se eu colocar essa rotação aqui em graus, a minha resposta tinha que ser o quê? Metro vezes grau. E não existe isso. Ok? Essa distância é dada em metro. Então, como que eu faço isso? Através de uma unidade fake, uma unidade falciane, que é o radiano. Tá? O que é um radiano? Um radiano é quando você tem um arco de circunferência que tem o mesmo valor do raio, tá? Da trajetória.
isso é 1 radiano. Então, a gente representa esse deslocamento angular nessa unidade que é o radianos. Ok? Como que eu faço para ver uma equivalência entre eles? A equivalência é essa daqui, ó. Π radianos equivale a 180 graus. Ok? Então, no caso de uma volta completa, eu acabo tendo 2π radianos, né? E aí, se eu tenho uma volta completa, eu descrevi 360 graus. Okay? Então, qualquer outra variação, basta fazer uma regra de 3. Π é igual a 180 graus, assim como, sei lá, x radianos vai estar igual para y graus. Regra de 3 salvadora, e a gente descobre esse valor em radiano ou até mesmo passa para grau, se for o caso. Mas a gente tem que usar isso em radianos. Ok, pessoal? A gente tem que utilizar esse troço em radianos. Tem que ser em radianos. Tá bom? Beleza até aqui? Tranquilo? Não tá? Beleza. Bom, então vamos ver aqui o seguinte. Eu falei que esse cara tem uma velocidade de módulo constante, né? E sempre, ó, tangente à trajetória. Sempre. Então vamos ver agora o que seria a velocidade, né? Desse movimento. Quando eu vou falar dessa velocidade aqui, ó, linear, que a borda dele está percorrendo, eu chamo isso de velocidade linear ou velocidade escalar. Tá bom? Então, vou chamar isso aqui de velocidade escalar e angular. Que eu já vou apresentar a vocês o que é isso. Chega aqui comigo. Olha só. Esse cara tem velocidade constante, né, Jason? Beleza. Então, significa que se eu pegar lá da equação que a gente viu da velocidade média, já que ela é constante, basta chamar de velocidade. Isso é o quê? Delta S sobre delta T. Correto até aqui? A gente consegue lembra isso aqui de boa, né? V igual a delta S sobre delta T. Tranquilo. Mas, o que é esse delta S? Bom, o cara vai ter percorrido essa trajetória circular e aí da matemática a gente tem essa relação. Então, esse delta S aqui, na verdade, é o quê? Isso é o raio da trajetória vezes o deslocamento angular que o cara teve. Tudo isso dividido aqui pelo tempo. Então, peraí. Observe o seguinte, se eu estou dividindo pelo tempo, tem que ter algo que muda com o tempo. Então, aqui eu tenho dois troços, né? O raio e a posição angular desse cara. Esse θ0 é chamado de posição angular inicial. Lembra que eu falei com vocês? Qualquer subíndice zero está remetendo a uma condição inicial. E esse cara aqui é a posição angular final, né? Então eu tenho esse deslocamento angular aqui. O raio muda ao longo da trajetória? Se for um círculo perfeito, tá? Esse raio não muda. Porque a característica do círculo é todos os pontos da borda, né, da periferia, estão à mesma distância do centro. Então isso significa que o raio é constante. Né? Então o que muda com o tempo? A posição angular desse cara. Uma hora ele está aqui quando começou, vai passando o tempo, ele agora está aqui, ó, já andou isso tudo, já está varrendo isso aqui, já varreu isso aqui, opa, está quase no B, finalmente chegou no B. Então ele descreveu tudo isso aqui, ó, o delta θ aqui. Então esse troço variou no tempo com isso. Né? Olha só, eu estou falando de um deslocamento, só que de natureza angular, ou seja, do quanto que o cara acabou girando, né, quando tivesse feito isso aqui, ó. Tá bom? No tempo. Então eu estou vendo o quanto que girou no tempo.
Isso dá uma ideia de que é uma taxa com que esse móvel girou, com que esse móvel se deslocou, né, na trajetória circular. Então, isso aqui, galera, isso aqui dá a ideia de uma taxa de movimento angular. Essa taxa de movimento angular, tá, é o que a gente vai chamar de velocidade angular. Que representa o que, na verdade? Uma velocidade de giro. Tá bom? Que a gente vai representar com a letra ômega. Tá? E a unidade disso é radianos, porque essa medida de giro tem que ser em radianos, dividido, porque essa operação matemática envolvida, e o tempo que tem que estar em segundos. Tá? Então, beleza, está aqui. Então, olha a relação que eu acabo tirando. Ó. V é igual a R vezes ômega, ou então ômega vezes R. Onde R é o raio da trajetória e V é essa velocidade escalar ou a velocidade linear, tá? Então esse cara aqui, ó, é o raio, né? Que tem que estar em metros. Aqui é a velocidade angular. Que tem que estar em rádio por segundo. E essa daqui é a velocidade escalar, né, linear, em metros por segundo. Jason, qual é a diferença que tem, né, entre a velocidade linear e a velocidade angular? Tá? Imagina o seguinte, você pega um fio, tá? E coloca algum carrinho, alguma coisa para se mover na ponta dele, ele vai andando. Agora, se você fixar esse ponto da extremidade do fio, ele não vai conseguir mais se mover em linha reta, ele vai estar sempre movendo dessa forma. Então, essa velocidade V é a velocidade que ele teria se ele pudesse seguir em trajetória reta, retilínea. Agora, como ele não pode, ele está fixo, está atado, né, a um certo ponto de trajetória, então ele acaba girando, tá bom? E aí tem uma coisa muito interessante que a gente vai ver depois, né, que acaba relacionando essas duas coisas aqui. Bom, eu vou tentar arrumar um fio aqui, alguma coisa, para poder mostrar para vocês esse fenômeno acontecendo, tá? Então, daqui a gente acaba tirando também que ômega é o deslocamento angular por intervalo de tempo. Bom, eu falei, lembra, que não necessariamente tem que envolver uma volta completa. Tá? Pode ser apenas 90 graus, que equivale a π sobre 2 radianos. Ou no caso do retorno nas estradas, né, que representa aí um 180 graus, né, ou seja, π radiano. Tá? Mas pode acontecer desse cara realmente completar uma volta, como numa rotatória, a pessoa que entrou na rotatória não consegue mais sair porque ficou perdida, então ela está ali. Ok? E mais do que isso, esse movimento de completar uma circunferência, ele pode ser repetido várias e várias vezes. E aí, quando você acaba passando pela sua posição inicial e fica repetindo isso, pela sua condição de equilíbrio, digamos, seu ponto de equilíbrio, e fica repetindo isso, esse tipo de movimento é chamado de periódico, ok? Então, dentro do movimento circular uniforme, quando você tem um objeto que está dando voltas e voltas e voltas e voltas, tá? Você tem um movimento que é periódico, ok? Levando sempre o mesmo tempo, porque eu estou considerando um movimento circular uniforme, ok? Então agora a gente já vai entrar dentro da característica da periodicidade,
tá bom? Quando aquilo se repete após um certo tempo, tá bom? Eu vou escrever ali agora, tá? Então aqui a gente vai considerar que o cara já deu uma volta completa, tá? Beleza. Bom, então característica desse movimento, né? Quando o movimento se repete após um certo intervalo de tempo que a gente vai dar o nome de período, tá? Ou seja, o que é esse período? O período é o tempo que leva para esse fenômeno, né, para esse movimento se repetir, ok? Então, tá? Período vai ser representado pela letra T maiúscula, tá bom? É a quantidade de tempo que levou para você completar uma volta ou aquele fenômeno se repetir, aquele ciclo se repetir. Por exemplo, uma semana. Uma semana, o ciclo de uma semana leva 7 dias para se repetir, ok? E o ciclo de um dia leva 24 horas. E assim vai indo, tá bom? Agora, o número de repetições que ele faz, e no caso aqui a gente vai tratar de voltas, né? Número de repetições, ou seja, voltas, né, completas num dado tempo, é o que a gente chama de frequência, tá? Ou seja, período é o tempo que leva para acontecer uma vez. E frequência é o número de vezes que aconteceu aquela coisa num dado tempo. Tá? Por exemplo, olha a diferença. Qual é o período de uma semana? O período de uma semana é de 7 dias. A cada 7 dias a semana acontece novamente. Agora, quantas quartas-feiras eu tenho em um mês, aproximadamente? Bom, se o mês tiver 4 semanas e eu tenho uma quarta-feira acontecendo a cada semana, então ao longo de um mês eu vou ter 4 quartas-feiras. Okay? Perceberam que aqui eu foco no tempo para acontecer uma vez e aqui é a quantidade de vezes que aquilo acontece num certo tempo? Perceberam aí a diferença? Então, frequência tem a ver com a quantidade de vezes que aconteceu. E o período é quanto tempo que levou para acontecer uma vez. Tá? Então, essa é a grande diferença. Então, se você for parar para ver, ó, olha só. Aqui, tempo. Deixa eu usar a caneta. Tempo.
E aqui voltas. Então, ó, para eu completar uma volta, eu levo uma coisa chamada período. Eu levo um tempo chamado período. Ok? Agora, para uma unidade de tempo qualquer, por exemplo, 1 segundo, eu vou dar F voltas, né? Aquela frequência. Então, ó, se eu pegar isso aqui, ó, e multiplicar cruzado, eu acabo tirando daqui que a frequência é o inverso do período, tá? E, consequentemente, o período é o inverso da frequência. Atenção que esse período, pessoal, o período é dado em segundos, tá bom? E a frequência no sistema internacional acaba sendo 1 por segundo, ou segundo a menos 1, e isso equivale ao famoso Hertz. Então, as nossas lâmpadas, né, fluorescentes, elas têm uma frequência, né, de emissão, né, e liberação lá de energia, enfim, lá dos elétrons, né, que vão e voltam, liberam energia, isso acontece 60 vezes por segundo. Tá? 60 vezes por segundo. Então, já pegando um gancho nisso, né, essas lâmpadas mais antigas, assim, que funcionam à base de reator, lâmpadas fluorescentes, aqueles tubões, a gente percebe regiões que estão mais escuras nessa lâmpada depois de um tempo. Por quê? Porque já não está acontecendo esse movimento transitório de vai e volta 60 vezes por segundo. E 60 vezes por segundo é o máximo que o olho humano consegue distinguir de movimento. Porque qualquer coisa acima disso, o troço já está acontecendo rápido demais e a gente não consegue perceber. Então é como se estivesse parado. Né? É como se fosse esse quadro, essa parede, eu. Né? As moléculas oscilam em torno de 10 trilhões de vezes por segundo. Isso é um pouquinho acima de 60, né? Então significa que esse troço é tão rápido que é como se estivesse parado. Tá bom? Abaixo disso, a gente já consegue perceber que, opa, não completou ainda, hein? E é essa região escura que a gente vê na lâmpada. Tá bom? E aí tem uma relaçãozinha bem importante que a gente pode tirar, porque frequência é no Sistema Internacional de Unidades dada em Hertz. Mas é muito comum a gente escutar uma unidade também chamada RPM, que é rotações por minuto. Então, se uma coisa acontece, né, por segundo, em 1 minuto vai acontecer quantas vezes? Ué, 1 minuto tem 60 segundos. Então, ao longo de 1 minuto, aquilo vai acontecer muito mais vezes. Então, 1 RPM, uma rotação por minuto, tá? É igual a 60 Hz, tá bom? Então, ou seja, vou colocar de forma mais fácil aqui, né? Se eu tiver em RPM e quiser passar para Hertz, o que eu preciso fazer? Bom, para cá eu multiplico e divido. Aliás, eu multiplico, né? 60 em 1 minuto vai acontecer mais vezes. Rotações por minuto, aí eu divido por 60. Tá? Se eu pegar carona nisso daqui, ó, da velocidade angular, que é o quanto que o cara gira ao longo do tempo, se liga só no que vai acontecer. Então, a velocidade angular pode ser escrita de que forma? A gente pode escrever como? Ômega é igual a deslocamento angular, né? O quanto que esse cara descreveu aí de ângulo quando ele completa uma volta. Se ele completou uma volta, ele deu 360 graus. Mas eu não posso falar em grau, é proibido aqui. Então, eu tenho que falar em radianos. Então, ao longo de uma volta, ele descreveu 2
π radianos. E quanto tempo que ele levou para isso? Para isso o quê? Completar uma volta? Então, para completar uma volta, é período. Então, ômega é igual a 2π sobre o período. Ou ainda, né? Isso aqui é como se eu estivesse multiplicando por 1 esse 2π. 1 sobre período é a própria frequência. Então, eu posso escrever ômega como sendo 2πf. Tranquilo até aqui, pessoal? Entenderam isso? Professor, Eu? você pode falar rapidinho, explicar essa parte que o senhor falou a respeito do 1 RPM aí em cima, em relação àquele 60 ali, que não deu para pegar direito? Beleza. Bom, rotação por minuto é a quantidade de vezes que aquele troço gira em 1 minuto. Sacou? Show de bola. Então, só que 1 minuto tem quantos segundos? 60. 60. Beleza? Bom, então se Beleza. você tem, ó, por exemplo, digamos que. Olha aqui a minha mão, vou tentar dar. Ó. Eu dei 2 voltas em 1 segundo. Beleza? Beleza. Então, se eu dei 2 voltas por segundo, eu tenho 2 Hz de movimento. Tá? Em 1 minuto, eu Uhum. vou ter dado mais voltas ou menos voltas? Se eu ficar desse jeito? Mais votos. Mais voltas. Quantas vezes mais voltas? 1 minuto não tem 60 segundos? Sim. Então, ao longo de 1 minuto, esse movimento de 2 voltas vai acontecer 60 vezes. Ah, show de bola, peguei, pode crer. Entendeu? É só você interpretar. Show. Quando ele fala rotações por minuto, é rotação dividido por minuto. Uhum. Entendeu? Então, por isso que a gente divide por 60. Não, pode crer, tranquilo. Valeu, professor. Beleza? Tranquilo, então. Vamos fazer aqui, ó, um exercício aqui rapidinho. Posso apagar aqui, pessoal? Primeiro quadro, querem tirar print aí? Vocês querem que eu coloque a câmera aqui um pouco mais para trás, mais para frente, gira para a esquerda, gira para a direita? Como é que tá aí para vocês? No meu tá cortando um pouquinho a parte de baixo, professor. Se der pra você dar uma baixada na câmera não sei se é do notebook aí, só para pegar melhor embaixo. Tá bom aí? Professor, Eu. se você puder chegar um pouquinho mais perto, só para ver esse finalzinho que o senhor escreveu agora por último, porque tá cortando mesmo e eu não tô conseguindo enxergar muito bem. Quando for assim, gente, pode avisar aí, tá bom? Porque aí eu calibro aqui mais ou menos pelo que eu tô vendo, mas a percepção é diferente, né? A câmera tá mostrando diferente. Agora tá bom para vocês? Querem que abaixe mais? Eu não sei se é na minha internet aqui ou se é na minha imagem aqui, mas a imagem tá meio túrgida, né? Tá meio. Não tá uma imagem lisinha, né? Mas aí eu não sei se a minha internet aqui tá para Tá mais meio alguém. fora de foco mesmo. É, pior que, cara, eu acho que isso é da minha câmera mesmo. Deixa eu tentar regular aqui esse troço. Melhorou ou não? Melhorou sim, professor. Para mim, pelo menos aqui melhorou um pouco. Ah, beleza, Tá melhor sim. beleza. É que tava no foco automático aqui do celular. Eu fiz uma gambiarra aqui. Aí o celular tá servindo de webcam pro computador e é isso. Beleza, então. Então, pessoal, eu vou apagar aqui pra gente fazer um exemplo, tá? Mas vocês fiquem à vontade para tirar print. Eu acho que eu já permiti todos a gravarem, já comentei isso.
mas quem tiver no computador pode gravar aí à vontade, tá bom? Eu vou upar isso depois lá no YouTube. Eu vou mandar o link para vocês. Vou apagar aqui então. Fechou? Então apaguei. Vamos ver aqui, ó, um exemplozinho. Bom, uma centrífuga gira a 1000 RPM, beleza? Se o tubo de ensaio está a 15 centímetros do centro de rotação, qual é a velocidade escalar do tubo de ensaio? Ok, então, situação é a seguinte. Tenho lá o tubo de ensaio que está preso numa centrífuga, essa centrífuga está girando. Vou botar perspectiva aqui, ó. Tá bom? O tubo de ensaio está aqui, nessa borda, que está a uma distância de 15 centímetros do centro aí do centrífuga. Então, esse tubo está girando. Está girando isso aqui a 1000 RPM. Tá bom? Eu quero saber qual é a velocidade escalar que esse tubo de ensaio está girando. Ok? Bom, então, vamos lá. Que relações que eu tenho aqui e que vão me ajudar a descrever esse problema? Eu quero saber, V. É isso que eu tenho isso aqui de informação, tenho isso de informação e a questão que é isso aqui. O tubo de ensaio. Tá? Bom, eu sei que V é igual a ômega vezes o raio. Eu tenho ômega de cara? Não, né? Porque isso que ele me deu aqui, ó, RPM é a unidade de frequência. Então eu tenho que buscar uma outra forma de eu sair disso aqui, que essa informação eu não tenho, eu tenho raio. Então como que eu relaciono isso com frequência? Tem como combinar diretamente? Tem. Ômega é igual a 2π vezes a frequência. Tá? Então, ó, eu consigo agora substituindo isso aqui dentro, eu tenho que V é igual a 2πf vezes R. Tá? Só que, qual é o problema? Essa frequência, ela tem que estar em Hertz, tem que ser por segundo, e está em RPM. O que eu vou precisar fazer? Converter. Então, 1000 RPM equivale a quantos Hertz? Ó, eu tenho RPM... Oi? Abriu sem querer? Tá. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa? Tá. Bom, então aqui, ó, como que eu faço isso? Vou dividir por 60. Ok? Então, 1000 dividido por 60 dá quanto? Não sei, dá um número quebrado aí. Deixa eu pegar uma calculadora.
Ó, 1000 dividido por 60, 16,67. Professor, Eu achei que quando era de RPM para Hertz tinha que multiplicar. A questão de um RPM ter 60 Hz. Peraí, deixa eu ver aqui. Bom, o que acontece em Hertz, eu tenho rotações por minuto. Então, em 1 minuto, eu tenho 60 vezes aquilo. Né? Sim. Então, ó, a gente pode escrever aqui, ó. Vamos lá. 1 Hz é 1 sobre segundo. Aliás, vamos passar por minuto mesmo, RPM. 1 RPM, né, significa uma rotação por 1 minuto. Igual a uma rotação a cada 60 segundos. Tá, entendi. Entendeu? Então, 60, se eu ignorar esse carinha aqui do meio, que foi só uma passagem, esse 60 vem para cá, ó. Então, 60 rotações a cada 1 minuto é uma volta a cada 1 segundo. Entendi. Eu anotei errado aqui. Eu botei multiplicação no lugar errado. E divisão aqui. Beleza? Foi? Foi sim. Tranquilo? Obrigado. Então, isso dá, ó, 16,67 Hz. Tá? Só para completar aqui o raciocínio, né? Vou fazer essa figura aqui. Então, eu tenho aqui 60 RPM igual a uma rotação por segundo. Então, aqui eu vou ter, ó, escrever até aqui embaixo, na verdade. Vou ter que V é igual a 2π vezes 16,67 vezes o raio dessa centrífuga, que tem 15 centímetros, ou seja, 0,15 metros, né? Que tem que estar em metros. Então, vou multiplicar essa jossa aí agora. 16,67 vezes 0,15 vezes 2 vezes π. Bom, então isso aqui, ó, está dando aproximadamente 15,7 metros por segundo. Tá? Então, identifiquei uma das formas, né, de calcular a velocidade, mas eu dependia de uma grandeza que eu também não conhecia. Então, busquei uma outra relação com base no que me foi fornecido. Então, juntei as equações, fiz a transformação adequada e aí calculei o que a questão pedia. Tranquilo até aqui? Beleza, então. Vou apagar aqui, pessoal, para a gente seguir com a matéria, tá? Eu comecei a aula falando da velocidade escalar, né, que esse cara tem de módulo constante, só que o tempo todo esse vetor velocidade dele está sendo direcionado para dentro da curva, né, para dentro dessa trajetória. Por que isso acontece? Que existe uma coisa chamada aceleração centrípeta. Centrípeta. Desde já, eu queria dizer uma coisa para vocês. E aí vocês vão ficar, você tá de zoeira comigo, mas não é. Apesar da gente usar muito
o fenômeno, né, relacionado à saída de uma trajetória circular, e isso recebeu o nome de centrífuga. Gente, isso de aceleração centrífuga, força centrífuga. E, gente, isso não existe assim de fato, tá? Eu já vou explicar o porquê. Bom, observe o seguinte. Nessa trajetória, aqui, imagina que isso é um círculo perfeito, tá? Imagina. Tá aqui. Raio. Então, eu tenho várias posições aqui, ó, que eu vou botar que ele está seguindo esse movimento aqui. E a velocidade está com um módulo constante. Só que o tempo todo ela está sendo redirecionada para o centro. Então, a velocidade, ou vetor velocidade, ele está sofrendo alteração. Lembra, lá na primeira aula eu falei, grandezas vetoriais têm que se importar com sentido, intensidade e direção. Então, aqui, a intensidade não está mudando. Né? O módulo dela, o valor, não está mudando. O que está mudando? Sentido e direção. Então, é uma mudança de velocidade, de vetor velocidade. Então, se existe uma mudança de vetor velocidade, existe uma aceleração. E essa aceleração ela é orientada para o centro da trajetória. É por isso que sempre é aquela tendência de, né, mantendo-se algum fio ou algo que prenda o cara numa trajetória circular, existe essa aceleração que é voltada para o centro. Tá bom? Então, essa aceleração centrípeta, ela é o valor da velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Ok? Observem o seguinte. O que afeta mais a aceleração centrípeta? A velocidade ou o raio da trajetória? Lembrando, né? O que é esse conceito da aceleração centrípeta? É a aceleração que o corpo tem que ter, é a aceleração centrípeta, é a aceleração que o cara tem que ter para se manter numa trajetória circular. Se a aceleração centrípeta não for suficiente, o cara não vai se manter na trajetória circular. Então, para onde que ele vai? Ele vai seguir a direção que ele estava indo. Ou seja, vai sair pela tangente. Sabe aquela expressão? Fulano saiu pela tangente? Então tá aqui, ó. Faz todo sentido físico. É por isso que quando o cara entra numa velocidade muito alta numa curva, ele perde a curva e sai reto. Porque não é que ele fugiu do centro, centrífuga. Gente, centrípeta, centro é a ponta. Centrífuga, fuga do centro. Ninguém vai assim. A tendência é sair pela tangente. Agora, se tem efeito gravitacional, se tem efeito magnético, sei lá o que for, aí altera a trajetória. Não tem nada, não é culpa disso aqui. A tendência é seguir pela tangente. Ok? Então, eu volto com a pergunta. O que afeta mais a aceleração centrípeta? A velocidade ou o raio da trajetória? Olhando para a equação. A velocidade? Porque ela está ao quadrado, por exemplo? Representada ao quadrado. Exatamente. Exatamente isso. Obrigado aí pro Murilo que falou isso. Não dá para ver o nome. Mas você está certíssimo. Exatamente isso. É a velocidade porque ela está ao quadrado. Tá bom? Aí você vai nessa. Tá lá a placa dizendo para você 40 km por hora. Você fazer uma curva. Aí tu fala, 40 é muito pouco. Sou rato de volante. Velozes e Furiosos. Vou a 60. Aí você vai lá e faz 60. Você já está 50% acima do limite. Aí você está lá fazendo 60 e tu fala, mano, tá muito devagar. Aí você vai, acelera um pouquinho e você está 70. Aí você para e pensa, 70, que valor quebrado. Meu velocímetro nem identifica isso. Vou pular para 80 km por hora.
Então, ou seja, você já está o dobro do valor de velocidade. Você dobrou a velocidade. O que vai acontecer com a aceleração centrípeta? O dobro ao quadrado fica 4 vezes. Ou seja, só porque você dobrou a velocidade, você precisa de uma aceleração centrípeta 4 vezes maior, né, para poder você se manter naquela curva. Tá? Então, por isso também que é perigoso você entrar numa curva muito fechada. O que é uma curva muito fechada? Raio pequeno. Né? Se isso daqui é pequeno, o denominador é pequeno, este cara é muito grande. Então, numa curva muito fechada, pouco raio, a aceleração centrípeta que você precisa ter é muito alta para te manter ali. E no caso de um carro no asfalto, geralmente o que vai fazer o papel dessa, já dando um pequeno spoiler, né, da força que vai te promover essa aceleração centrípeta? É a força de atrito entre o pneu e o asfalto. Se o seu pneu tiver careca, ferrou, o coeficiente de atrito não é mais o mesmo, a força de atrito não é mais a mesma. Se você está passando por um local onde está cheio d'água, ferrou, porque o atrito vai ser diferente, praticamente nenhum, então você não vai ter força centrípeta e, consequentemente, nem aceleração centrípeta suficiente para te manter ali. Ok? Então, tudo isso é afetado pela aceleração centrípeta. Tá? No caso, por exemplo, de pilotos de Fórmula 1, eles estão sujeitos a um esforço, tá, no pescoço deles, tá, na cabeça, que chega a 2 ou 3 vezes, que a gente fala, na verdade, 2 ou 3 Gs. O que significa isso? 2 ou 3 vezes o valor da aceleração da gravidade. Tá? Então, aí se compara, né, a aceleração centrípeta com o valor de G, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Então, só a título de curiosidade e aplicação, né, disso. Bom, então, ó, como V é igual a ômega vezes R, se eu precisar escrever a aceleração centrípeta como a velocidade angular, em função da velocidade angular, fica dessa forma aqui, ó. Tá? V igual a ômega R, ômega ao quadrado vezes R ao quadrado, corta com esse raio aqui, fica só um ômega ao quadrado vezes R. Então, a aceleração centrípeta muda apenas a direção do vetor velocidade. Beleza até aqui, meu povo? Para a gente ir aqui para a parte final da aula, vamos falar agora da transmissão do movimento circular. Como que essa transmissão pode ser feita? Bom, esse é o clássico exemplo de engrenagens, né, de correias que estão movendo discos, polias, e no caso, por exemplo, da bicicleta, né, o principal meio de locomoção ruralino aí, né, lá dentro da universidade, claro, lá no campus, né, pega lá, vai do 49 para dentro da rural, anda por dentro da rural, tudo à base da bicicleta, ou seja, movimento circular que é transmitido de um sistema para outro, né? Você pisa lá no pedal, o pedal tem uma haste, né, que está ligada lá na coroa, e aí essa haste, né, gira junto com a coroa, né, tem na sua periferia, na sua borda, a corrente, essa corrente é transmitida lá para o pinhão, lá para a roda de trás, e aí o pinhão está preso pelo mesmo eixo à roda traseira. E aí é transmitido todo esse movimento circular que começou no pedal. Né? Então, como que se dá essa transmissão? A gente tem um efeito combinado. Né? Na verdade, o que acontece com a bicicleta é isso. A gente tem um efeito combinado, tá, de transmissão. E essa transmissão pode ser dada de que forma? 2 formas, basicamente.
A gente tem a transmissão que é feita por correia, né? Ou corrente. Qualquer contato que é feito por superfícies, tá? Eu vou colocar aqui dentes também de engrenagem, tá? Por dente. Bom, então digamos que eu tenho aqui, ó, pegar um círculo aqui e um círculo menor aqui assim. Esse círculo maior, eu vou dizer que ele tem um raio A, e esse círculo menor aqui, eu vou dizer que ele tem um raio B. Eles estão ligados pela borda, né, pela periferia dos discos aqui, ó. E eu estou considerando que essa correia, essa corrente, ela não está folgada, tá? Ela não desliza, está bem justa. Ok? Bom, o que vai rolar aqui? Essa correia, né, vai se mover com velocidade constante. Tá? Essa correia, essa corrente. Bom, e se essa corrente não desliza, tá? Ela não está folgada, significa que todos os pontos que estão em contato com essa corrente aqui, ó, com essa correia, possuem a mesma velocidade. Então, quando eu for olhar aqui a borda desse disco, tá? Aqui, esse cara vai vir para cá, por exemplo, com uma velocidade VA, e nesse ponto aqui, ó, vem para cá com uma velocidade linear VB. Bom, quando eles estão ligados pela corrente, pela correia, ou por dentes, que eu vou fazer o caso daqui a pouquinho, né, da engrenagem, o que eu acabo tendo? Que as velocidades das periferias são iguais. Então, a velocidade da esteira é a mesma coisa que a velocidade da borda do disco A, que é a do B. Ok? E aí, com isso, ó, V é igual a ômega vezes o raio. Então, eu tenho daqui, ó, que ômega A vezes o raio do A é igual a ômega B vezes o raio do B. Ômega é 2π vezes a frequência, né? Então, se eu trocar esse ômega por 2π, ou por 2πf, né? Vou cortar os 2π's, né, dos dois lados e acabo tendo a relação direta entre as frequências, né? E o que essa equação aqui ela me mostra? Ela me mostra que esse produto, o produto é constante. O produto é constante. Né? Esse cara vezes esse dá a mesma coisa do que esse daqui vezes esse outro. Por exemplo, se isso daqui for 3 e esse daqui 4, aliás, vou pegar com a frequência, né? A frequência de 3 Hz e o raio de 4 metros, por exemplo, 3 vezes 4 dá quanto? 12. Então, 3 vezes 4 tem que ser igual à frequência desse outro vezes o seu respectivo raio. Então, você quer 3 vezes 4? Se esse cara aqui subir para 12, quanto que tem que ser o raio dele? Para continuar mantendo o produto 12, esse raio tem que ser 1. Logo, o que eu observo daqui? Quem tem menor raio vai ter maior frequência. Quem é menor vai girar mais rápido, vai dar mais voltas. Tá? Isso a gente observa até mesmo lá na bicicleta, né? A gente vê o pinhão, ele está dando mais voltas do que a própria coroa. Ou você olha em certas peças do carro, né? A correia dentada, que vai transmitir todo o movimento, né? Para o carro ali passando por eixos, enfim. Você vai ter que o menorzinho vai girar mais rápido do que o maior. Tá? E essa proporção é comparada. Por exemplo, se o A for
3 vezes maior do que o B, então o B, que é menorzinho, vai girar 3 vezes mais rápido. Tá? Por conta dessa relação de tamanho entre eles. Mas, Jason, o que muda? O que muda? Se for engrenagem, né, que está em contato com o dente. Se liga que bonito, se liga que bonita. Esses caras estão se mantendo em movimento por conta dessa corrente aqui, dessa correia. Então, eles têm que obedecer a isso. Se o cara está se movendo dessa forma aqui, ó, então eles vão seguir isso. Eles vão girar no mesmo sentido. Ok? Então, ó, o A está girando assim, ó. Beleza? E o B também está girando da mesma forma. Agora, quando você tem os caras engrenagens, né, ligadas pelos seus dentes diretamente, a única coisa que se altera dali é o sentido da rotação. Né? Um vai girar no sentido horário, por exemplo, e o outro vai girar no sentido anti-horário. Tá? Então, no caso de engrenagem, porque quando a gente fala de engrenagem, geralmente a gente trata de acordo com o número de dentes, não do raio, necessariamente. Mas, sendo razoável, né, quem tem maior raio, entende-se que tem maior número de dentes. Okay? Então, ó, vou desenhar aqui ó, um disco que tem engrenagem, o dente dela. E assim vai. Okay? Esse cara tem NA dentes. Beleza? E aqui tem um outro. Que tem um número de dentes NB. O que vai acontecer? Esse cara girando num sentido vai fazer a outra engrenagem girar no sentido oposto. Então, eu já relaciono que ômega A vezes NA é igual a ômega B vezes NB. Ou ainda, em relação à frequência, né? Eu tenho isso aqui. Ou seja, quem tem menor número de dentes, esse cara que lute para completar tantas voltas quanto o outro. Então, ele tem, para ter a mesma velocidade, né, da borda. Então, ele tem que girar mais rápido. Tá? Então, esse N aqui é o número de dentes. Ok? A outra forma que a gente tem é quando a transmissão é feita por um eixo central. Tá? Quando esses caras estão conectados por um eixo central, olha o que rola. Vou tentar desenhar aqui. Ó. Estamos vendo de lado isso aqui. Ó. Isso aqui é uma engrenagem A, aí tem um eixo aqui, ó. E aí tem a engrenagem, o disco B. Bom, eu vou considerar que esse eixo está girando dessa forma aqui, ó. Ele está girando assim, ó. Ok? Então, o que vai acontecer? Eles vão seguir o embalo. Né? Então, esse cara vai girar assim também.
E esse cara vai girar no mesmo sentido. Tá bom? Para dentro ali. Esse cara tem um raio A. Cara, um raio B. O que vai acontecer? Se eles estão girando da mesma forma, e essa é a sacada, porque quem vai mandar é o eixo, então se o eixo que manda, significa que as velocidades angulares são iguais. Consequentemente, significa que as frequências são iguais. Né? Então, o que vai acontecer? O ponto que está aqui, ó, na extremidade, né, na borda, na periferia de cada disco, o disco maior vai ter que se virar, ok? Se virar para poder conseguir acompanhar o pequeno. É o clássico exemplo do seguinte: corrida de Fórmula 1, ou corrida de atletismo mesmo, tá? O que acontece? Corrida de bicicleta, enfim. Quem quer ir por fora da curva? Ninguém. Todo mundo quer ir por dentro da curva. E por que isso acontece? Bom, a curva é para todos, então todos estão girando em torno de um mesmo eixo central. O que acontece? Quem está na borda vai ter que percorrer um caminho muito maior até sair da trajetória circular do que aquele que está mais para dentro. Então é por isso que nas corridas de atletismo, aí tu vai e fala, pô, sacanagem, o cara começou lá de trás, mas isso ali saiu na frente. O cara que saiu na frente, ele é o cara que vai correr por fora. Justamente para tentar compensar o cara que vai correr por dentro da raia ali. Né? Então, porque a trajetória circular dele é menor. Bom, então, por isso que tem essa diferença. Tem alguém aqui que dança balé ou faz qualquer tipo de dança que tenha rotação? Tem alguém aí? Não, ninguém dança balé aí, não? Ninguém dança nada? Forrozinho? Beleza. Eu acho que no forró também dá pra fazer essas coisas. Mas geralmente no balé que tem, então, imagina alguém tá lá lutando no balé. Porque balé, cara, se bobear, tu derruba o ruim, né, cara? Que, porra, tipo, a abertura de perna chapada que vem, aquilo ali mata. Então, o que tem ali? A pessoa tá lá girando, tá bom? Ela começa a girar com os braços abertos. Tá girando. Beleza? Bom, ela não pega impulsão em nada. Né? Aí o que a pessoa faz? Ela recolhe os braços. Quando ela recolhe os braços, o que rola? Ela gira mais rápido. Por que ela gira mais rápido? Né? Ou seja, a velocidade angular dela aumenta. Por quê? A velocidade V se manteve. Reduziu o raio, né? V igual a ômega vezes R. Então, se eu reduzo o raio, eu tenho que aumentar a minha velocidade angular. Então, é por isso que a pessoa acaba girando mais rápido. Né? Deixa eu pegar aqui. Você pode fazer na sua cadeira. Aí, se for uma cadeira giratória, você para na cadeira, você bota a cadeira bem no meio da sala, vira para sua família e fala, vou fazer ciência. Tá? Aí você pega o impulso e gira com os braços abertos. Quando você estiver quase parando, encolhe os braços. Você vai ver que vai começar a girar mais rápido, você vai dar mais voltas ainda até parar definitivamente. E se você começar com os braços recolhidos a girar, se você abrir os braços, a sua velocidade de rotação, ou seja, a sua velocidade angular vai diminuir. Tá bom? E se você recolher, ela volta a aumentar e assim vai. Ok? Então, esse efeito que acontece. Outra coisa que você pode fazer, pega um fio, ok? Gira, coloca uma caneta ou o próprio dedo na frente assim, você vai perceber que quando ele já toca aqui, ó, diminui o raio da trajetória. E vai sempre diminuindo conforme vai dando volta no seu dedo. Com isso, o que você tem? A velocidade angular dele aumentando, por isso que ele gira mais rápido até parar. Okay? Física é lindo, né, cara? Tá até nisso. E aí, voltando para cá, né, o que acaba acontecendo? O ponto aqui da borda,
ele que lute para acompanhar o menor, porque eles têm que girar juntos. Então, se a velocidade angular é a mesma, eu tenho aqui, né, que as frequências são iguais e acabo tendo que a velocidade da borda do maior disco, né, tem sua proporção transferida aqui para a velocidade da borda do menor disco. Ok? Tranquilo até aqui, galera? Posso fazer um exemplo ali? Por mim Pode tá ser só. tranquilo. Beleza, então. Paga ali. Bom, pessoal, então nesse exemplo aqui, ó, temos o seguinte. Eu tenho A e B, todas A e B e C são engrenagens, ok? Sendo que A e B estão ligados para essa corrente aqui, ó, que está ligando e conectando seus dentes.
E B está ligado com C dessa forma. Tá? A tem 40, tem 20 dentes, B tem 40 dentes. Eu quero saber qual o número de dentes que essa terceira engrenagem tem que ter, de forma que a frequência dela seja o triplo da frequência do A. Ok? Qual é o raciocínio que eu vou fazer aqui, pessoal? Primeira coisa, visualizar. Como que eles estão associados? A com B e B com C. Bom, A e B estão ligados pela superfície, okay? Por uma corrente, por uma correia. Beleza. Então, se eles estão associados dessa forma, o que eu vou escrever? FA vezes NA é igual a FB vezes NB. Né? Vou olhar agora para BC. Ok? BC. Se B e C estão ligados também por uma corrente, no caso é corrente que tem dente, né? Ou seja, suas superfícies que estão em contato, então eu tenho que FB vezes NB é igual a FC vezes NC. Ou seja, estou comparando A igual a B, né? E B igual a C. Então, o que eu posso relacionar? Esses dois diretamente, tá? Posso relacionar esses dois caras aqui diretamente, tá? Logo, FA vezes NA é igual a FC vezes NC. Ok? Só que o detalhe que o problema quer é o seguinte, ó. Eu tenho uma engrenagem A de 20 dentes e eu quero que a engrenagem C seja 3 vezes, tenha 3 vezes a frequência da A. Eu quero saber esse número de dentes. Então, ó, frequência do A em comum aqui, multiplicando, corto. Cortei. Então, quanto que tem que ser o número de dentes da engrenagem C? O número de engrenagens o número de dentes da engrenagem C tem que ser 20 sobre 3. 20 sobre 3 vai dar quanto, aproximadamente, aí? Bom, 6 vezes 3, 18. Oi? 6,66666. 666, né? Boa. É. Boa. Então, ou seja, não tem como você botar 0,6 de dente, né? Então aí você escolhe, né? Se você quer um pouquinho acima de 3, você coloca 6. Se você quer um pouquinho acima de 3 vezes, um pouquinho menos de 3 vezes, você coloca 7 dentes. Né? Então essa é a resposta adequada. Professor, volta o raciocínio aí, fazendo favor, nessa equaçãozinha na parte de cima. Essa aqui? Ah, de baixo, a segunda. Essa aqui? Explica daí para baixo. Isso, daí para baixo. Então, olha aqui, o Murilo, qual é o seu nome? Que eu não consigo ver na tela agora. Vitor. Beleza, Murilo, olha só. Eu tenho aqui que, como eles sacou essa ideia de que eles estão ligados pela correia, né? Pela corrente aqui. Isso tu sacou. Pode crer, pode crer. Beleza. Então, olha o que eu estou falando. Se o A está ligado pela correia com B, então significa que a velocidade da borda deles tem que ser igual. Então, a frequência com que o A está girando vezes o seu número de dentes é igual à frequência do B vezes o seu respectivo número de dentes. Beleza? FANA, FBNB. Se eu olhar agora como o B está combinado com C, também está pela corrente. Então, o que eu vou escrever? FB vezes NB é igual a FC vezes NC. Mas observa aqui, ó, esse cara não é exatamente a mesma coisa do que isso aqui? Isso aí. Então, isso, eu estou falando que esse produto é igual a esse cara. Mas esse cara aparece de novo aqui para o C. Tá vendo?
Uhum. ele também é igual a isso. Então, o que eu posso escrever? Bom, já que esse cara é igual a esse termo, mas esse termo também é igual a um outro produto, eu posso igualar os dois. Que é aquela relação, ó, se A igual a B e B igual a C, então A tem o mesmo valor do que C. Sim. Entendeu? Então foi esse raciocínio que eu usei aqui. Ah, pode crer, show de bola. Beleza? Tranquilo. Beleza? Bom, então galera, caso vocês não tenham mais dúvidas, tá? A gente vai encerrar por aqui a aula, tá? Caso vocês queiram tirar dúvida também sobre alguma coisa dos estudos dirigidos que eu mandei, fiquem à vontade para a gente fazer isso agora, ok? Eu só vou encerrar aqui a gravação para depois upar lá para vocês, tá? Ah,